Não, celular. Olá, gente. Caiu aqui, perdão. Mas já voltamos. Já estamos de volta, caiu. Tivemos que refazer. Começar de novo. Perdão, viu? Você tá com a internet. Bom dia, perdão. Paz, queridos. A paz. Caiu tudo aqui, já voltou. Tivemos que reconectar. Começar ali de novo, uma nova live. Deu probleminha aqui. A paz. Perdão, já voltamos. Escreva de novo aqui o seu motivo de oração, de intercessão. O motivo pela qual você levanta o seu clamor, a sua oração. Nós já tivemos um tempo de gratidão a Deus, oramos aqui. Agradecemos, não vai ficar registrado nesse vídeo porque tivemos que reiniciar. Na área de saúde, temos intercedido, né, pela tua vida, clamado pela tua família. Aleluia. Vamos só aguardar um pouquinho para todos retomarem. Voltamos. Estamos com instabilidade aqui na nossa internet. Vocês estão ouvindo a gente bem aí? A internet de vocês está funcionando? Tá bem? A nossa tá meio instável aqui. Tá indo e voltando. Bom dia, paz. Graça querido. E paz. Graça e paz. Vamos começar. Amém. Coloque seu motivo de oração aí. Não tô conseguindo. A internet nossa aqui, irmão, está dando uma instabilidade, viu? Mas independente de qualquer coisa, essa amanhã, uma manhã preparada para nós na presença do Senhor. Uma madrugada, um tempo de oração, um tempo que Ele está nos chamando para o secreto, para buscá-lo. Vamos declarar ao Senhor, né? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Aleluia. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Nesta manhã, deixe o céu descer sobre nós. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Pois teu, aleluia. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre.
é o poder e tua é a glória pra sempre. Ah, pois teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Deixa o céu descer sobre nós neste lugar. Deixa o céu descer. Venha. Deixa o céu descer. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te reconhece, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim, ó Deus, A tua igreja te adora. A tua igreja adora-te. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Eu vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amado. Ele é totalmente digno, tão maravilhoso. Eu vim aqui nesta manhã, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer, eu vim. és meu Deus, és totalmente amado. Ele é totalmente digno, tão maravilhoso. Você pode aí na sua casa levantar as suas mãos, declarar isso. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Eu vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amado, És totalmente amado. Ele é totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso, tão maravilhoso para Ele sempre será. Tão maravilhoso para mim. Ele é. Tu és maravilhoso. Você pode expressar isso para Ele. Deus forte, Pai da Pode eternidade, declarar Príncipe da tudo que Ele é. paz. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, a fonte inesgotável. Aleluia, Deus. Exaltado seja o teu nome, engrandecido, Senhor, nesta madrugada. Santo, santo, santo tu és. Bendito e adorado. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Para te bendizer, para te exaltar, para nos derramarmos na tua presença, te buscar, Deus. Adorado seja o teu nome.
Adorado seja o teu nome, maravilhoso Deus, inigualável Senhor. Adorado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Adorado. Aleluia. Exaltado é, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado Ele é, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, adorado, exaltado é, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, Jesus, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, Ele é, és amado, adorado, Ele é. O pastor Arley para levantar um clamor agora. No dia 15 de maio, nós já vamos completar aqui na cidade de Teresópolis quase 2 meses, né? 2 meses de quarentena. E durante esse tempo de quarentena, muitos desafios têm surgido. O desafio de não trabalhar, o desafio de ficar em casa, o desafio dos pais lidarem com a realidade das crianças estudando em casa, né? E ontem a gente estava no Reconstruir é Possível e a nossa querida Vanusa... Que foi uma bênção, né? Foi maravilhoso, né? Quem estava aí, bota um like de glória, um up de aleluia, nossa, que tremendo. Ela compartilhou conosco. Esse tempo de ministração, ela corre no Zoom, né? Uma sala virtual. E ela estava falando que esse tempo é um tempo de muitas mudanças. E a gente tem, às vezes, muita dificuldade de lidar com a mudança, lidar com as coisas novas. Lidar com tudo que nos acontece, que sai do nosso controle, que sai da nossa métrica, que sai daquilo que a gente planejava. E a gente tem dificuldade de elaborar, de lidar com isso. Então, nós vamos começar orando nessa manhã, para que toda essa mudança, todos os fatores que têm gerado mudanças e às vezes tem vindo com um peso de muito estresse, com muito desgaste, com muita sobrecarga, que Deus possa nos dar graça, que Deus possa nos ensinar, né? E quem estava lá viu que ela trabalhou muito com o perfil flexível e o perfil rígido. E muitas vezes nós construímos para nós mesmos perfis rígidos e esses perfis rígidos empurram a gente para um processo de cobrança, de autocobrança, de peso. A gente fica se criticando, a gente fica se cobrando além. E isso não é bom para a nossa saúde emocional, isso não é bom para nós. Então nós queremos agora começar orando por esse tempo de mudança, orando para que Deus nos dê graça, orando para que Deus nos ensine com tudo, orando para que o Senhor nos dê estrutura emocional para administrar esse tempo, para administrar esse período,
e para vencermos no Senhor. Sabe, o que vai nos distinguir nesse tempo, meu querido e minha querida, é que nós somos um povo que cremos na oração, que cremos em Deus, que cremos no poder da palavra. Os nossos olhos não estão fixos nessa terra, nas coisas dessa terra. Nossos olhos estão fixos no alto, no Senhor. E é um exercício diário de olhar para o Senhor e crer que Ele está no governo. O Senhor continua governando sobre os céus e a terra, não mudou nada. Nesse aspecto, como ela falou, Ele é imutável. No nosso Deus não tem variação de mudança, não tem instabilidade. Ele é uma rocha inabalável, firme, consistente, resistente, poderosa. E nós vamos começar orando nessa manhã, para que esse tempo de mudança seja um tempo para que a gente viva a flexibilidade do Espírito, para que a gente seja flexível à mudança do Espírito, ao sopro do Espírito, para que não haja rigidez na nossa vida, né? Rigidez acerca daquilo que o Espírito Santo quer fazer, acerca daquilo que ele quer gerar, moldar, mas que possamos ser flexíveis, maleáveis à obra do Espírito, maleáveis ao governo do Espírito, maleáveis ao sopro dele. Então nós vamos orar nessa manhã para que esse tempo de mudança seja tempo de crescimento, que toda mudança venha promover crescimento. Amém. Crescimento e não adoecimento, não morte, não tristeza, não pesar, não fadiga, não a sobrecarga, mas que venha nos trazer amadurecimento, que venha nos dar equilíbrio, que venha nos saber, que venha nos tornar pessoas flexíveis, pessoas sensíveis e pessoas maleáveis. Amém, pastor? Vamos orar? Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, em especial nesse tempo, Senhor, de tantas mudanças, que tantas coisas novas, Senhor, têm acontecido, Senhor, e surpreendido, Senhor, a todo o mundo. Verdade, e nós queremos apresentar o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, tudo que temos e que somos. Como a pastora estava dizendo, Senhor, há muita rigidez, ó Deus, dentro de nós. Aquilo que planejamos precisa correr de acordo com aquilo que nós, Senhor, escrevemos, prevemos, e muitas vezes nós não temos a capacidade, Senhor, de lidar com o imprevisto, com aquilo que muda o plano, com aquilo que muda a perspectiva, aquilo que muda o que está delineado por nós mesmos, e, Senhor, assim ficamos afligidos, atônitos, e muitas vezes desistimos, Senhor, de, Deus, fazer com que aquilo tudo que nós planejamos, Senhor, aconteça só porque algum passo não deu certo, não aconteceu de acordo com aquilo que a gente imaginou, e às vezes a gente abandona tudo, Senhor, a gente desiste de tudo. Deus, há tantas pessoas assim, essa rigidez, ó Deus, e com a incapacidade de lidar, ó Deus, com as coisas que vão, Deus, acontecendo, Senhor, vão mudando, Senhor, o curso, vão mudando o planejamento. Pai, nós clamamos que o Teu Espírito venha nos fazer maleáveis, flexíveis, moldáveis na Tua presença, porque nós, Senhor, não queremos, ó Deus, lidar com a nossa vida, Senhor, de acordo com aquilo que nós entendemos que é bom para nós. Nós queremos, Senhor, colocá-la na palma das Tuas mãos, para que o Senhor, o governador de tudo, esteja guiando, Deus, a nossa vida, Senhor. Nós podemos fazer, Deus, planos, mas a palavra, o direcionamento, a execução vem do Senhor, diz a palavra. Aleluia. E é assim que nós queremos viver, que toda rigidez, Senhor, Deus, seja tocada, seja removida, e que possamos estar como, Deus, o vaso na mão do olheiro, sendo moldado, Senhor, e todos os imprevistos que porventura aconteçam na nossa vida profissional, sentimental, familiar, e tem acontecido, que tudo isso seja orquestrado pela mão do Mestre. Amém. Que não haja desespero, que não haja, Senhor, aflição, que não haja preocupação além da medida, porque sabemos, Senhor, que todos os detalhes estão sendo assistidos pelo nosso Amém, Pai. Deus. Deus, o Senhor que é o nosso pastor, aquele, Senhor, que não vai nos deixar faltar nada. Ausência, Senhor, de necessidade, mesmo diante dos imprevistos.
Deus, nós apresentamos, mesmo sabendo, Senhor, que são momentos difíceis, Senhor, de lidar com as crianças que ficam, Senhor, muitas vezes entediadas dentro de casa, as crianças, Senhor, que estão estudando dentro de casa, vivendo 24 horas dentro de casa, sem poder correr, sem poder estar com seus amiguinhos e amiguinhas, e Deus, tudo isso causa mesmo, Senhor, Deus, irritabilidade, impaciência, para os pais, Senhor, uma criatividade, Senhor, além da medida, porque são aqueles que estão educando, criando, Deus, que estão, Senhor, ali lidando, Deus, com as brincadeiras, com o ensino, com tanta coisa. Nós te pedimos a graça e o favor do Senhor, Deus, o alívio, Senhor, a estratégia do alto, Senhor, para conduzir esses momentos, aqueles, Senhor, que também têm debilidades, Senhor, mentais, estão, Senhor, dentro de casa, tudo isso potencializa. Nós te pedimos que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor traga criatividade do alto, que o Senhor, Deus, amenize as tensões. Nós, Senhor, colocamos toda a dinâmica da nossa casa. Flua a tua presença, Senhor. E traz mesmo, Senhor, a mão do Senhor nos moldando, nos fazendo enxergar que o Senhor está promovendo um tempo de crescimento na nossa vida. Oramos, profetizamos em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Nós queríamos chamar aqui o pastor Adílio, nosso pastorzão aqui ao vivo, mas a gente não é ele, não tá conseguindo. Mas vai dar certo, viu, irmãos? A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, a gente é crente, a gente de oração, a gente crê que vai dar certo, viu? Mas eu quero ler o texto da palavra, porque hoje ele que nos, o pastor Adílio que nos dá o direcionamento da oração, e nós queremos ler lá o texto que ele ia compartilhar, que está em 2 Crônicas. Eu quero convidar você para ler, né? Ou então você vai acompanhar aí, 2 Crônicas 7:14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus. Eu vou repetir o versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto de Crônicas, a gente sabe que ele traz aqui um processo. Ele coloca, ele expressa num versículo um processo, que o fim desse processo, o alvo final desse processo, é que a terra seja sarada, curada, restaurada. Então, existe um caminho a ser percorrido até que a cura da terra venha. E hoje nós estamos precisando da cura da nossa terra. Nós estamos precisando que a nossa terra seja curada. A terra do nosso coração, a terra da nossa família, da nossa casa, a terra das cidades, a terra de todas as nações da terra. De uma forma especial, nós estamos precisando que as pessoas sejam curadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Como foi dito também ontem pela Vanusa, mais do que nunca hoje a cura é do ser integral. A gente está vendo a integralidade do ser humano e a necessidade da cura por um todo. E o texto de Crônicas, ele fala de um processo. E aí o pastor Adílio falou para nós que o foco daquilo que Deus havia compartilhado, havia gerado no coração dele, é do primeiro verbo que vem, do primeiro passo, né? O primeiro passo, a primeira fase, o primeiro momento desse processo, de se inserir num processo de cura, para a gente chegar
a fase da terra ser curada e sarada é o verbo se humilhar. Se humilhar. É buscar uma posição de humilhação. E é interessante que o verbo aqui, quando ele bota se humilhar, ele não está falando que a pessoa vai ser humilhada, mas ele está convidando a pessoa a uma atitude de humilhação. É porque a humilhação ele tem dois sentidos, né? Um sentido é quando você humilha alguém ou quando alguém te humilha. Esse é o primeiro sentido. E isso é abominável diante, né, do Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, não é isso? E isso não quer dizer que nós vamos sonegar a verdade a eles, né? Nós vamos colocar a verdade, mas colocando a verdade sem ferir. Mas então, esse é o primeiro sentido. Ou você humilha alguém ou alguém te humilha. E o segundo sentido é se humilhar, né? Se humilhar. Então, e aí o padrão é o padrão de Jesus, né? Filipenses 2:5, né? Vai estar dizendo, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Jesus se esvaziou, né? E se humilhou, se colocando em forma de servo. Então, esse é o padrão. Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, né? Então, esse é o sentido da palavra. Não de ser humilhado por alguém, de ser apontado, de ser, né? Mas é se colocar na condição de humilde, de submeter. E esse processo submeter é um desafio, pastor. Ainda mais nesse tempo de pandemia, com tantas regras, que a gente não pode isso, não pode aquilo, que a gente não deve aquilo outro, e a gente vai ver que a dificuldade do ser humano em se submeter, se colocar debaixo de uma autoridade, de uma regra, de uma lei, de uma forma, de uma direção. Como é difícil se submeter. Porque, na verdade, assim, o se submeter e o se humilhar, ele passa por um processo de esvaziamento. E aí é um esvaziamento de algo que é muito forte em nós seres humanos, que é a coisa chamada orgulho. Né? Arrogância, a nossa prepotência, a nossa crítica, da gente achar que a gente deve ser feito assim, dessa forma, a nossa razão, o nosso direito, própria, nossos direitos. Os meus direitos foram feridos. Hoje tudo pede direito, né? Qualquer coisa na rua, mas eu tenho direito. Né? A gente sempre clama por isso, de uma voz forte grita dentro da gente, que a gente tem direito, então a gente tem que reaver, tem que ter, tem que receber. Tudo na nossa vida é isso. Claro que a gente tem direitos sim, mas a gente está dizendo do nosso orgulho que grita quando situações se apresentam diante da gente, né? E aí, às vezes, fica bem desafiante se humilhar, viver esse primeiro degrau nesse processo, que é esse esvaziamento, né? Esvaziar do nosso achismo, esvaziar do orgulho, esvaziar daquilo que, às vezes, a gente entende que é o melhor, mas não é o melhor de Deus para a nossa vida, né? E nessa manhã, o Senhor está nos convidando. Está convidando você, intercessor, está convidando você, intercessora, está convidando você que está ouvindo ou que vai ouvir esse vídeo a fazer uma avaliação. Se você tem vivido esse processo de se humilhar diante do Senhor, que é esvaziar o seu coração. E quando a gente fala de esvaziar, não é só do orgulho, não. Às vezes é esvaziar, sabe o quê? De uma mágoa, de uma falta de perdão, de um ressentimento. Se esvaziar de sentimentos que não podem fazer parte mais da nossa caminhada, não podem mais fazer parte da nossa vida, não podem mais dominar os nossos sentimentos, não podem mais dominar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas reações. Então, nós precisamos agora avaliar o nosso coração, porque somos convidados a sermos pessoas humildes. No texto que eu citei de Filipenses 2, vai estar dizendo que Jesus se humilhou, sendo obediente
até a morte e a morte de cruz. Então, obedecer à vontade de Deus, ouvir a voz de Deus e a vontade de Deus e se submeter, ainda que aquilo seja contrário à nossa razão, o nosso desejo. E a palavra humilhação, ela vem de humus. Ela vem de terra. Ou seja, se humilhar é voltar à nossa origem, é voltar ao pó, dizer assim, Senhor, eu não tenho capacidade alguma, eu não tenho condição alguma, eu não posso nada, quem pode é o nosso Criador, é o nosso Senhor, né? Se submeter diante da presença, da palavra de Deus, da capacidade somente de Deus e não a nossa. Então, a palavra humus, é voltar à terra, ao pó, a nossa matéria, nós não somos nada, nós dependemos inteiramente do Senhor e precisamos obedecer ao Senhor, precisamos nos esvaziar, assim como Jesus se esvaziou de todo o nosso eu, como a pastora Carla disse, não só de regras, não só de condutas, mas de qualquer coisa que possa entulhar os nossos poços, a gente vai ter que se esvaziar, remover tudo, com razão ou sem razão, isso tudo não pode ficar acumulado dentro de nós. Precisamos nos esvaziar, nos humilhar na presença do nosso Deus. Até porque a palavra de Deus também diz que Deus resiste aos soberbos. Verdade. É forte essa figura, né? Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem. Então, nesse momento, eu quero convidar você para fazer uma oração de esvaziamento, uma oração de entrega do seu coração, uma oração daquilo que talvez tenha te enchido, no sentido de te colocar numa posição até de superioridade mesmo, de você se achar, né? Às vezes a gente se acha demais, a gente pensa de nós mesmos além do que convém. A palavra de Deus diz que nós não devemos pensar de nós além do que convém. E a gente perde esse fio da meada e a gente começa a perder essa perspectiva do se humilhar, do rasgar o nosso coração, de reconhecer a nossa condição, reconhecer que nós somos pó, né? Nós somos pó, nossa estrutura é pó, e reconhecer diante do Senhor. Então nós vamos agora orar, eu quero orar junto com você. Eu vou orar por mim, eu vou orar pelo pastor Arlen, você vai orar por você, nós vamos orar por nós nesse momento, nós vamos orar pela igreja, nós vamos orar pelo povo de Deus. Que venha um tempo mesmo, que Deus venha tirar toda veste de soberba, toda veste de endurecimento, toda veste que tem nos colocado numa posição de prepotência, de altivez, e a gente tem perdido a perspectiva da humilhação, a perspectiva de vestir o pano de saco, que naquela época era um simbolismo mesmo de que havia um reconhecimento da nossa miséria, da nossa limitação, da nossa pequenez. Nós somos pó, irmãos. Nós somos frágeis. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer diante do Senhor que nós não somos nada, nós precisamos do Senhor. Amém. A nossa dependência está nele, a dependência não está naquilo que a força do seu braço pode produzir. E esse tempo está dizendo para você que não é pela força do seu braço, não é pela sua agenda, pelo seu controle, não é pelo seu muito fazimento, mas é quando você se humilha, quando você se quebranta, é quando você reconhece que é Ele que vai fazer, é Ele que vai mudar o quadro, é Ele que vai agir. A humanidade precisa reconhecer que só o Senhor é Deus, amém. Só Ele reina. Amém. E é esse tempo de humilhação, sabe? Ao mesmo tempo que nós oramos, e o pastor Arlen orou aqui, para que a gente pudesse aprender a lidar com as mudanças. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se adequar a uma nova condição. Por exemplo, no início da pandemia, estava todo mundo muito crente. E estava muita gente, oh meu Deus, aleluia! Todo mundo muito crente, muita gente orando, muita gente buscando. Mas aí conforme vai transcorrendo os dias, a pessoa vai se adaptando àquela condição. E aí ela vai, né, deixando, se esfriando,
entendeu? E aí agora vem um novo momento, nós estamos virando um novo estágio, já entrando quase em 2 meses de quarentena. Isso precisa dizer para nós que nós precisamos nos humilhar mesmo. Nós precisamos ir para a boca no pó, nós precisamos chorar diante do Senhor, nós precisamos clamar, rasgar as nossas vestes, rasgar o nosso coração. Nós precisamos dizer, Senhor, ai de nós, tem misericórdia da nossa vida. Eu lembro lá daquela história do Novo Testamento, daquela mulher que vai na presença de Jesus porque a sua filha estava enferma. E ele diz, ele humilha, né, aquela mulher dizendo que não ia atender ela. Ela não era judia, né? Ele meio que menospreza, tipo assim, não vou atender, não vou dar atenção para a senhora. E ela persiste. Ela que vinha de uma origem tão orgulhosa, prepotente, que sempre foi muito altiva diante do povo judeu, naquele momento aquela mulher opta pela humilhação. E ela persiste na sua súplica, no seu pedido a Jesus. E porque ela persiste, Jesus diz o quê? Que fica admirado com a fé dela. Então, a humilhação vai produzir uma fé admirável. Ei, povo de Deus, acorda! Humilhar-se, rasgar as vestes, vai produzir em nós uma fé admirável, que Jesus vai olhar e vai falar, meu Deus, que povo é esse? Esse povo acordou, esse povo despertou, esse povo encontrou o caminho, esse povo agora entendeu que é necessário vestir esse pano de saco, de se humilhar, de rasgar o coração e rever. Então, nesse momento, eu quero convidar você a se humilhar, a se colocar diante do Senhor. Falar, Senhor, reconhecemos que não tem outro caminho, não tem outra forma. Humanamente, Senhor, eu olho, os meus olhos humanos não conseguem vislumbrar uma nova possibilidade, Senhor, mas eu sei que em Ti, por Ti, nós nos humilhamos. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa miséria espiritual, nós reconhecemos a nossa limitação, nós reconhecemos pecados, nós reconhecemos ainda sentimentos que estão vivos dentro de nós. Sabe por quê, queridos? Nesse tempo de pandemia a gente tem descoberto monstrinhos aqui dentro. O quê? Tem descoberto o monstrinho da impaciência, o monstrinho da intolerância, o monstrinho, quem sabe, outras coisas que têm surgido dentro de você, sentimentos que você nem se dava conta que estavam tão fortes dentro de você. Ou aqueles que pareciam estar superados e estão voltando aí, com toda né? força, com toda a força, tentando roubar o seu coração, tentando roubar as suas emoções, roubar a sua mente. Em nome de Jesus, nós vamos declarar que nós vamos vencer isso, nós vamos nos humilhar e nós vamos sair daqui. Um povo mais forte, um povo mais firme no propósito, firme no alvo, firme, tendo essa fé admirável como Jesus viu naquela mulher. Amém? Vamos orar agora? Vamos orar. Vamos orar para que Deus gere quebrantamento, gere essa humilhação, gere esse espírito humilde. Gera esse coração mesmo humilde, quebrantado, rendido diante do Senhor. Vamos. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus. Nessa manhã nós nos apresentamos diante de Ti. Papai. Como os Teus filhos, como os Teus intercessores. E nós queremos Te pedir, Pai, que esse espírito de humildade, esse espírito de quebrantamento, ele nos toque. Oh, Deus, nós não queremos produzir um choro. Nós não queremos, Senhor, produzir nada na força do nosso braço. Nessa manhã, Pai, nós queremos nos esvaziar. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Nós queremos nos esvaziar dos nossos achismos. Jesus. Nós queremos nos esvaziar do orgulho. Nós queremos nos esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que tem, Senhor, vindo para preencher, Deus, o nosso coração, tocar nos nossos sentimentos, na nossa mente, mas tem nos levado para uma postura, uma posição de orgulho, de arrogância, de altivez. Pai, nós queremos nos humilhar e nós queremos declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem todo o poder, todo o governo. Pai, nós somos tão pequenos, nós somos tão limitados. Pai, nós precisamos da graça, da unção, do poder, da autoridade
autoridade do Senhor. Deus. Nós não somos nada sem Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. Verdade, Nós não Pai. somos nada sem o Teu Espírito. Pai, nós não podemos resolver. Nós não podemos lidar. Nós não podemos ir adiante, Senhor. Nós não podemos dar um Jesus. passo se o Senhor não for conosco. Verdade, Pai. Pai, nos leva nesse nível de dependência, de humildade. Ah, Deus, de esvaziamento, de quebrantamento. A Tua palavra diz que o espírito quebrantado e compungido o Senhor não rejeita. Oh, Deus, O é Senhor isso, se Deus. alegra. Sim. Gera quebrantamento em nós. Sim, Gera Deus. quebrantamento na igreja. Quebranta no Gera céu. quebrantamento no povo de Dureza. Deus. Quebra a dureza. Quebra o Dura orgulho. serviço, Quebra a dura Pai. serviço. Em Quebra a nome de altivez. Jesus. Quebra as resistências. Sim, Quebra Pai. tudo que tem se Pedaça, levantado, toda a Senhor. estrutura de orgulho, Em nome toda a de estrutura Jesus. de orgulho, Pai, seja em nome de Quebra Jesus. mesmo, Jesus. Quebrada, Pai. E haja o desejo, Oh, Deus, de tirarmos toda veste, Deus, toda veste de orgulho, Amém, toda Jesus. veste de aparência, Senhor, e colocarmos mesmo os panos de saco, os panos de Sim, cinza, papai. Senhor, e dizendo para Ti, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia, Senhor, do nosso coração, do nosso caminhar. Ah, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos e nós queremos declarar: o meu orgulho Oh, me tirou do Deus. jardim. Nós queremos declarar nessa manhã essa oração em cântico, Senhor. Senhor, nós sabemos que Adão e Eva, oh Deus, eles foram sacados, eles foram tirados do jardim do Éden, aquele lugar que era perfeito, o jardim do Éden que é o lugar das delícias. Porque eles trilharam um caminho de orgulho, Pai. Ah, Deus, o orgulho tirou eles, oh Deus. O orgulho tirou eles, Senhor, da posição, Pai. E nós queremos, Senhor, viver nesse caminho de humildade, de quebrantamento. Nós queremos ver a terra sarada. Nós queremos ver a terra do nosso coração sarada, a terra da nossa cidade. A terra do Brasil, a terra das nações, Senhor. Oh, Deus. O Senhor nesse tempo está abatendo o orgulho das nações. O Senhor está abatendo, Senhor, a prepotência de uma sociedade, Deus, que muitas vezes optou pelo caminho de construir os seus pilares, excluindo o Senhor. Excluindo, Deus. Excluindo o Senhor, Pai. Dizendo assim, em outras palavras, que não precisava de Ti, Pai. Oh, Deus, que seja o tempo da humilhação, que seja o tempo da volta. Que seja o tempo, Senhor, do quebrantamento, que seja o tempo do reconhecimento, que seja o tempo, Deus, de dizermos mais do que nunca que precisamos do Senhor, que precisamos da Tua presença, Pai. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Oh, Jesus. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Oh, Deus. Pai. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero, Oh, Deus. eu quero conhecer Jesus. Ah, Pai, nós queremos. Eu quero precisamos, Pai. conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, Senhor. Queremos, Pai. E ser achado nele. Precisamos, Meu amado é o mais belo entre milhares.
declara Yeshua. Aleluia. Yeshua. Precisamos de ti, Yeshua. Meu Jesus, meu Salvador, meu amado, nós nos humilhamos, nós reconhecemos a tua majestade, a tua grandeza, a tua beleza, a tua sabedoria. Nós reconhecemos que tu és a nossa suficiência, tu és o nosso sustentador. Aleluia. Yeshua. Glória a Deus. E o texto continua falando, queridos, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, orar e buscar a minha face. Eu falei no tempo inicial, eu não sei se está nesse vídeo ou está no outro, porque a gente teve que reiniciar, para você que entrou depois. A nossa internet estava instável, caiu, a gente teve que reiniciar. Mas nós estamos vivendo nesse tempo que não podemos sair da torre de vigia. Ontem, acho que foi ontem, ou foi segunda para terça, a pastora Vivi compartilhou comigo um sonho muito forte que ela teve. E esse sonho tinha a ver com vigiar e dormir. E ela via no sonho pessoas que dormiam e não conseguiam acordar, e pessoas que conseguiam ficar na torre de vigia, que estavam vigilantes. Na verdade, o sonho dela era um naufrágio, um navio, e aqueles que acordaram, aqueles que se despertaram do sono, eles conseguiram se salvar. E aqueles que estavam dormindo não conseguiram se salvar. A ênfase do sonho dela foi isso, né? Ela até falou, pastora, eu não sei se eu que tô com a minha cabeça, que eu tô pensando demais, aquela coisa toda. Eu falei, não, é um sonho muito simbólico, porque fala da igreja que está vigilante, da igreja que está em vigia, da igreja que está orando, da igreja que entendeu a posição nesses dias, nesse momento, e da igreja que ainda está dormindo. Da igreja que está sonolenta, da igreja que está dispersa, da igreja que está distraída, da igreja que não está ligada naquilo que está acontecendo, não está sensível ao movimento do Espírito. E o texto fala que além de se humilhar é a primeira fase, é o primeiro passo. Ele diz, além da humilhação é necessário que vocês orem e busquem a minha face. É necessário que o lugar da intimidade, da oração, da busca, do clamor seja restaurado em nós, restaurado na nossa casa. E se você já vive, se você já vive disso como um estilo de vida, hoje o nosso desafio é aumentar isso, é intensificar isso, é crescer, é ir além. É provar mais o Senhor, é buscar mais o Senhor, é ter oração, é relacionamento, oração é intimidade, oração é falar com o Senhor, ouvir, oração é ter relacionamento com o nosso Pai para receber os comandos do Espírito Santo para esse tempo, para esse momento. Então, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar. E nós vamos clamar agora. Nós vamos clamar em nome de Jesus e a nossa oração vai ser, Senhor, desperta a tua igreja. Tira a tua igreja de toda a sonolência espiritual. Aqueles que estão dormindo, Senhor, desperta. A tua igreja precisa estar debaixo de um espírito de vigilância, precisa orar e vigiar. Irmãos, esse texto, vigiar e orai, orar e vigiar, é mais do que nunca atual para nós. Jesus falou num contexto, alertando aos seus discípulos sobre isso, a questão do vigiar e do orar. E nós estamos nesse momento, porque sem
ao vigiar, a nossa oração ela fica comprometida, porque nós precisamos orar a pauta de Deus, a agenda de Deus. Nós não estamos aqui no tempo mais de fazer orações bonitas, mas que não tem efeito nenhum. Nós precisamos estar ligados para receber a pauta do Espírito Santo, a direção do Espírito, o que Ele quer que você ore. Existe uma pauta sobre a sua vida, existe uma pauta sobre a sua casa, existe uma pauta do coração de Deus sobre a humanidade hoje, sobre a cidade. Não é a tua pauta. Não é a oração que você sempre fez, que você sempre faz. Você precisa perguntar: Senhor, me traz a pauta, me traz a direção, me traz a palavra rema, me traz a palavra que vai trazer realmente um rasgar dos céus sobre essa causa. Sabe por quê, queridos? Tem gente que ora para uma situação e ora da mesma forma, da mesma maneira a vida toda. E não ora uma oração simples que é: Senhor, qual é a direção para eu orar por essa pessoa, por essa causa, por esse momento? Como eu devo orar? Como eu devo orar? Porque orar, a gente tem que orar. Agora, como? Qual é a pauta? Qual é a direção? Qual é a fluidez? Qual é o movimento? Tem gente que entende isso, mas tem gente que não. Então, nós vamos pedir para que Deus venha trazendo revelação dessa pauta, venha trazendo direção, venha trazendo unidade, venha liberando revelações de como a igreja deve orar. E ela precisa agora estar vigilante, ela precisa estar muito atenta. A igreja não pode mais estar dispersa. Amém? Eu vou pedir o pastor Arley para estar orando por essa igreja que está vigilante, por essa igreja que está dormindo, que Deus acorde, para que Deus traga pauta, para que Deus traga direção, para que Deus traga para orarmos por isso, né? E também nós vamos orar, eu creio que é uma pauta, a igreja precisa se levantar para orar, uma pauta hoje. Nós vamos orar por duas coisas muito importantes, né? Nós vamos orar contra o avanço do vírus, contra a pandemia. Tem muitas pessoas que estão doentes em hospitais, mas também tem muitas pessoas que estão doentes em casa, que estão fazendo quarentena porque estão contaminadas em casa, passando mal. Nós vamos orar contra o avanço, nós vamos clamar, nós vamos rogar, Senhor, em nome de Jesus, a placa, Senhor, entra, move, e nós vamos orar também pela recessão econômica, para que em nome de Jesus o Brasil não venha viver esse colapso econômico de forma absurda, mas que o Senhor entre, que o Senhor vá movendo, que o Senhor entre nas casas, entre trazendo mesmo. Nós vamos estar orando por isso de forma especial. Então, orando, buscando ao Senhor, mais do que nunca, para ter essa pauta do coração dele, orando para a igreja estar vigilante, não desperta, não dormindo, ser como aquelas virgens prudentes e não nécias e loucas, né? Hoje nós precisamos escolher se vamos ser a igreja prudente, das virgens prudentes, ou se nós vamos ser essa igreja nécia, essa igreja que dorme, essa igreja displicente, essa igreja às vezes que se comporta como uma tolo, com um nécio, que não se dá conta. Não armazena o azeite, não está ligado naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está revelando. E a gente fica... Irmãos, escreve aí que eu não estou vendo comentário aqui, não. Ah, tá, agora eu estou vendo os comentários. Amém. Nós vamos estar clamando nesse momento aqui agora, por isso, orando. E também essas pautas específicas, né? A palavra de Deus diz que Ele vai mover. E o versículo anterior fala de 2 Crônicas 7,13, diz, olha, se eu fechar o céu, se não houver chuva, ou se ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se eu enviar a peste para o meu povo. Esse é o contexto, o versículo anterior. Deus está falando de situações que tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. Céus fechados, peste, gafanhotos, tudo. A realidade destruidora. E aí ele fala, olha,
Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, Converter. aí depois a gente vai chegar lá no converter, a gente vai orar. Ele traz esse caminho, ele sinaliza o processo para nós. Então nós vamos orar agora. Nós vamos buscar ao Senhor. Nós vamos buscar a Ele, buscar a face dEle. Nós vamos declarar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, nós declaramos, Senhor, Pai, como igreja do Senhor, Deus, nessa manhã, que, Deus, nós não possamos estar, ó Deus, adormecidos, Deus, dormentes nesse tempo, mas Deus, que o em nome Senhor de esteja Jesus. nos despertando, Deus, a estar vigilante, Desperta-nos, a estar, ó Pai. Deus, na torre de vigias. O Desperta-nos, Senhor nos Senhor. chamou Nos como coloque em atalaia. alerta, Pai, O Senhor em nos nome chamou de como Jesus. atalaia, de Sacode estarmos a igreja, como Pai. em Acorda cima do a igreja, monte, Deus. Pai. Deus, vigiando, olhando o Senhor e recebendo a visão do Senhor de todo o movimento do inimigo, de toda a forma de oração, que possamos receber, ó Deus, o download, assim como Deus. numa linguagem totalmente atual, que nós possamos Deus, receber em o nome download de Jesus, diário do Teu Pai. Espírito, da direção, das Traz, estratégias Pai, de toda a oração. direção, Pai, traz nós não toda a queremos ser, ó revelação, Deus, Pai. como os discípulos, Guia-nos em nesse tempo, no momento em que Jesus precisou, declarou, Senhor, que precisavam orar, precisavam estar vigilantes. Os discípulos dormiram no Getsêmane. Nós não queremos, Senhor, Deus, reproduzir esse mesmo comportamento. Nós queremos estar ativos, nós queremos estar vigilantes, acordados, Senhor. Nós queremos estar com os olhos no Senhor, recebendo a direção do Teu Espírito para orar. Orar pela igreja, orar pela nossa vida, orar pela nossa família, orar pelo mundo, pelas nações, orar pela realidade espiritual. Nós queremos, Senhor, não orar como nos convém, não orar da mesma forma, mas receber a direção profética do Senhor, Deus, e navegar sobre essa direção para atingirmos o alvo em nome de Jesus. Desperta, Senhor, aqueles que dormem. Em Deus, nome de Jesus, desperta. Ativa a tua igreja. Aviva, Senhor, o coração. Acorda o teu povo, Deus, aviva o Levanta coração a igreja, em nome Senhor, de em nome Jesus. de Jesus, Pai, nós também queremos declarar, Deus, sobre esse tempo de avanço de epidemia. Nós queremos, Jesus, Senhor, contra Pai, esta praga, em nome de Jesus, te Senhor, pedir em nome de misericórdia, Jesus. te pedir graça. Em nome de Jesus, Aplaca, Pai. Senhor, esse Aplaca, avançar, ó Deus, Aplaca, desse Jesus. desse vírus. Deus, aplaca, Senhor. Deus, tudo isso que tem afetado, Senhor, a saúde de tantos, que tem, Senhor, consumido a vida de tantos. Tem misericórdia, Senhor, aplaca. Não permita, Senhor, que isso avance, cresça ainda mais. E nós, Senhor, queremos declarar sobre aqueles que estão, Senhor, sobre o leito, estão acamados, desde aqueles que estão, Deus, nos hospitais, dentro de casa, todos aqueles que são afetados, Senhor, por esse vírus ou qualquer sorte de enfermidade, Pai, nós declaramos Jesus, o Jeová Rafa, o Deus que cura, que levou sobre si as nossas enfermidades e já as venceu na cruz do Calvário. Pai, remova, Senhor, esta seta de enfermidade, tira, quebra esta lança em nome de Jesus e declaramos cura, declaramos, Senhor, renovo, declaramos saúde plena. Deus, restituição de saúde completa, integral, em nome de Jesus. Todo vírus que saia da vida, do corpo, Deus, dessas pessoas agora que necessitam de um toque teu, de uma intervenção, Senhor. Que a orla das suas vestes sejam tocados, porque de ti, Senhor, sai virtude curadora, nós cremos. E profetizamos, e sobre a crise, sobre a recessão, nós te pedimos, Senhor, faz um milagre nesta nação, faz um milagre nesse estado, faz um milagre, Senhor, em especial aqui, Senhor, em Teresópolis, nas cidades no qual, Senhor, os teus filhos e filhas estão assistindo, estão, Senhor, posicionados. Deus, abre a criatividade do céu, abre um milagre, faz, Senhor, com que esse tempo, Senhor, seja convertido em um tempo de abundância, um tempo de milagre que só o Senhor pode fazer. Aleluia. Traz a provisão, Senhor. Nós profetizamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos voltar lá para Crônicas, mas enquanto o pastor Warley orava, me veio a palavra que eu tenho declarado nesse tempo sobre nós, sobre a igreja, de forma especial sobre a Igreja Metodista Central de Teresópolis, sobre o rebanho. E nós temos declarado no nosso tempo de devocional, de oração, a gente tem declarado muito, porque
A palavra de Deus em Efésios diz que nós recebemos a armadura de Deus. E a armadura, cada peça da armadura tem um simbolismo. A gente já vai finalizar, viu, irmãos? O pastor Arlen me mostrou aqui. A gente vai finalizar aqui. Mas eu quero falar, a gente tem toda a armadura, as peças têm um significado. E existe um que é o escudo. Que a palavra de Deus diz que Deus nos deu o escudo da fé. Então, com o escudo nós protegemos, nós levantamos aquele escudo, o guerreiro usava muito ele para proteção. E aí, nós precisamos levantar a palavra como proteção nesse sentido. E nós temos declarado muito Salmos de número 91 como proteção, porque ele diz ao Senhor que aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, que descansa na sombra do Onipotente, que diz do Senhor que ele é o refúgio, ele é a fortaleza, ele diz assim a palavra, porque ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, nós falamos assim, Senhor, a tua palavra é o nosso escudo e o nosso broquel. A tua palavra é a nossa proteção. A tua palavra é um escudo e nós levantamos sobre a nossa vida de que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que o Senhor nos livrará do medo noturno. E o Senhor nos livrará da seta que voa de dia e de noite. Nem nos tocará a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia, Pai. A tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. A tua palavra diz que nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda, diz a palavra. Então nós temos que levantar a palavra de Deus como escudo sobre a nossa vida, o Senhor é o nosso escudo, e crer, declarar isso com fé, crendo no Senhor, que o Salmos 91 é o nosso escudo. Amém? E nós vamos finalizar, porque o versículo diz, se humilhar, orar, buscar, e aí ele fala, se converter dos seus maus caminhos. Conversão é arrependimento, e arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caminho. Viu, querido? Sem mudança de coração, sem mudança de atitude, sem mudança de posicionamento, sem mudança disso tudo, não há a genuína conversão. Precisa que haja conversão para que a terra seja sarada. Nós precisamos nos converter, o povo de Deus precisa se converter, o povo de Deus precisa mudar de caminho, mudar de postura, mudar metanoia, mudança de mente, mudança de coração. Então nós vamos orar agora. E nós vamos orar por duas coisas. Nós vamos orar para que Deus converta os nossos caminhos. Para que Deus mude a direção, mude o rumo da igreja. Pastor, a igreja precisa se converter? Precisa. Porque a igreja deixou Babilônia entrar dentro dela. A igreja deixou o comércio entrar. Sabe, queridos, esses dias eu fiquei horrorizado. O pastor Arlen me mostrou um vídeo, eu não vou falar por ética, mas eu fiquei horrorizado. Babilônia entrou, o comércio entrou, se perderam princípios elementares, foram perdidos e negociados, né, dentro do nosso coração. Então, nós precisamos mudar a mente e o coração. Nós precisamos nos arrepender. E nós vamos orar por isso. Nós vamos orar por essa causa que você escreveu aí. Por essa pessoa que você tem orado, pela sua família, pela sua vida, por uma causa específica, nós vamos estar apresentando ao Senhor. Então vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós precisamos nos converter. Sim, dos nossos maus caminhos. Senhor, nós queremos te pedir agora, ó Espírito Santo, sonda nós, sonda a igreja. Sim, tira a igreja do mau caminho. Tira a igreja, Senhor, do caminho errado, da escolha errada. Pai,
Pai, gera conversão, gera mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude. Senhor, nós clamamos nessa manhã pela total mudança, pelo total mudança de rota, pela total mudança de caminho. Senhor, promove arrependimento genuíno no nosso meio, Pai. Nós clamamos para que a tua igreja e o teu povo se converta, para que possamos viver todo esse processo de 2 Crônicas 7:14. Gera, Deus, a humilhação, gera o tempo da oração, da busca, gera o tempo da torre de vigia, gera o tempo da conversão, do quebrantamento. Pai, processa em nós isso, para que sejamos curados, sarados, nós individualmente, a nossa casa, a nossa família, o casamento, o nosso lar, cada cidade. Senhor, faz essa obra poderosa, Pai. Nós clamamos nessa oração, nós clamamos essa manhã, Pai. Nós clamamos também em favor de cada causa, de cada vida que foi externada, que foi escrita nos comentários. Deus, nós clamamos e apresentamos para que venha libertação, para que venha cura, para que venha restauração, para que venha o milagre da conversão, o milagre da mudança, o milagre da alteração do quadro. Tem aqui pais clamando pelos filhos, filhos clamando por pais, tem aqui irmãos clamando pelos seus irmãos, tem aqui pessoas clamando pelo sogro, a sogra, parentes, clamando por vidas, clamando pela família, clamando pela vida financeira, clamando pelo trabalho. Deus, age, opera, Deus, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita a oração. A tua palavra diz que muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. Deus, e nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus, entra em cada causa. Altera a história, altera o quadro, altera o coração. Muda, Deus, e opera milagre na casa, na família e na vida dos seus filhos, Pai. Nós oramos, Senhor, nós entregamos essa manhã. Nós entregamos o dia dos seus filhos. Nós entregamos, Senhor, o dia, o coração. Deus, que em nome de Jesus esse dia seja mais do que abençoado, seja um dia poderoso na tua presença, seja um dia de experiência com o Senhor, seja um dia de desfrutarmos o Senhor mais do que nunca, seja um dia de experimentarmos o Senhor, de vivermos coisas novas. Pai, ativa o coração do teu filho, ativa o coração da tua filha, desperta-nos de forma poderosa nesses dias. Pai, que possamos viver mesmo debaixo desse princípio de orar sem cessar, que possamos ser movidos pelo fogo do Senhor, fogo do teu Espírito nesses dias, Pai. Faz a tua obra, Deus. Nós colocamos, prepara essa quarta, prepara esse tempo à noite, Deus, prepara tudo, Deus. Nós entregamos e confiamos no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Você está aí abençoado? Está renovado? Hoje a gente orou bastante, hein? Ó. Olha, gente, tem um dia que a gente vai ficar aqui... Amanhã toda quase. Amanhã toda, irmão. Você tá correndo perigo na mão de Deus. É muito bom, né? É muito bom orar. Você pode dar um like de glória e um up de aleluia. Daí. Não. Glória a Deus. Deus te abençoe muito, viu? Hoje, às 19h30, estaremos juntos, orando, clamando, adorando, cultuando ao Senhor. Quarta profética, né? Viver um tempo profético. Tempo de Deus, uma palavra poderosa do Senhor. Perde não. Compartilhe também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, para que outras pessoas sejam tocadas, abençoadas, possa também orar junto. Quem não pôde estar aqui 5 horas da manhã, né? Uma pena, vai poder orar também com você, comigo, vai acordar, com todos nós ao longo do dia. Se você compartilhar isso nas redes sociais, né? A pessoa vai poder conectar e vai poder orar, talvez em outro momento, mas juntamente conosco. Então faça isso, deixa Deus te usar e vamos estar conectados às 19h30 aqui nesse mesmo lugar, né, nas redes sociais da igreja, para poder cultuarmos ao Senhor na quarta profética. Vai ser uma benção. Deus tem uma palavra poderosa, irmão, poderosa para fluir, para liberar sobre a minha vida e a tua. Esteja sedento pelo Senhor, ansiando pela presença, orando e buscando o Senhor,
né? Se humilhando e convertendo dos caminhos maus, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Tá bom? Deus te abençoe muito. Tem mais alguma coisa para falar, pastora? Não, só falar É isso? isso, né? Então tá bom. Compartilha aí. Vai ser uma Tá benção. junto. Volta a ler hoje, durante o dia. Volta a Lê ler o esse versículo texto. 15 também. Lê o anterior, né? O 13, o 14 e o 15. Você vai ver o que Deus vai fazer conosco. Lindo. A Sueli tá empolgada. A Sueli disse que topa ficar amanhã, tarde e noite. Vocês vão enjoar, gente. Aí, que benção. Vocês não enjoam, não, gente? Não, né? Não pode falar que não, porque senão a gente, né? Não, né? E orar mesmo, viu? Vamos orar, gente. Vamos entender isso, que, na verdade, a oração é um estilo de vida. Oração, adoração, devocional na palavra, jejum. E a própria palavra é uma fonte inesgotável de riqueza, de poder, de revelação para nos instruir, para nos encher. E nós não podemos abrir mão dela, viu? Amamos o Senhor. Amamos vocês, viu, irmãos? Estamos com muitas saudades. A gente queria ficar aqui papeando, conversando. Se pudesse olhar assim o rostinho. Ontem a gente mata um pouco de saudade, né? Porque no Zoom a gente dá para ver o rostinho. Ontem. E a gente está com muita saudade mesmo de estar pertinho, de abraçar. Mas a gente precisa entender que esse tempo a gente não dá para se abraçar fisicamente, mas dá para se abraçar espiritualmente, dá para se abraçar virtualmente. E dá para mandar carinho, manifestar carinho de outras formas. A gente tem que se reinventar, né? Aproveite esse dia, essa fala e esse dia, para você usar a internet, suas redes sociais, os meios aí, os aplicativos que você tem, para mandar uma palavra de Deus para alguém, para permitir que o Espírito Santo traga à sua memória aquela pessoa que você talvez não fale com ela há muito tempo, ou talvez seja aquela pessoa do seu relacionamento recorrente, mas que Deus vai gerar uma palavra no teu coração para você enviar para essa pessoa, dizer o quanto ela é importante, e a direção do Espírito, né? Lembra lá do flexível? Então você vai receber uma palavra de Deus inovadora, que vai sair do seu plano comum. Deus vai te dar uma direção do Espírito para você ser bênção na vida de pessoas. Pode ser 1, 2, 3, quantas você se dispor para o Espírito Santo de Deus falar. Então, mande, ligue, né? Faça uma chamada de vídeo se for necessário, compartilhe, seja instrumento do Senhor na vida de pessoas, né? Aproveite esse momento, essa oportunidade de crescer e abençoar a vida de muita gente. Nós estamos na vibe da flexibilidade, viu, irmãos? Flexibilidade do Aprendemos. Espírito, ó. Então, Nada de rigidez, ó. tem que navegar nesse oceano. Livres. Oceano do Espírito. Vamos terminar cantando aí, a gente vai... Tá? A gente vai terminar declarando esse cântico aí, a gente vai concluir aqui, viu? Gente, a pastora, ela põe a Bíblia dela em cima do teclado, entendeu? E aí, eu e esse teclado os botões, aqui, ó. tudo, eu já nem sei pra onde que vai. Muda a A configuração. gente tem uma relação esquisita com o teclado aqui. É. Eu navegarei no oceano do Espírito. Flexíveis, maleáveis, E ali quebrantados. adorarei Aleluia. ao Deus do meu amor. Bota foguinho aí, Eu ó. adorarei. Bastante foguinho. Pentecoste, irmão. Dia 31 de maio, hein? E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce com fogo. Isso, bem, bastante foguinho. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Fogo do Espírito. que desce como fogo. Seja um Pentecoste, eu sou quarta-feira, cheia do fogo, cheia do mover de Deus. E enche-me de novo. Eu adorarei. Deus te abençoe. Deus Beijo. abençoe, muito Fique fogo com de Deus.